Opa, minha gente, tudo bom? Aqui é o Vitor, seja muito bem-vindo a mais esse episódio aqui do nosso podcast, do Cremos, tá bom? Esse episódio não estava planejado, nem foi gravado durante uma reunião, mas como é um tema importante, é uma festa importante do calendário litúrgico cristão, então eu senti da gente fazer pelo menos uma mensagem curta para postar assim em algum dia, para honrar esses dois apóstolos, esses dois grandes pecadores, que Deus fez deles grandes santos para as suas igrejas. E eles são Pedro e Paulo, apóstolos, ok? Hoje é uma segunda-feira, no dia 2 do mês de julho de 2023, o calendário litúrgico, pelo menos o romano, tem a memória, tem a festa de Pedro e Paulo, os apóstolos, acho que os apóstolos mais importantes da igreja e do desenvolvimento da igreja como um todo, tá bom? Então, vamos lá, eu espero que vocês gostem, espero que seja rico para vocês essa meditação e que vocês aprendam coisas e sejam edificados, tá bom? Valeu, gente! Então, gente, pra gente começar essa conversa a respeito sobre Pedro e Paulo e apóstolos e a influência deles sobre a igreja, eu queria falar sobre a própria igreja, né? A igreja cristã, que tem em sua fundação e como pedra angular o próprio Cristo. E aqueles que lançaram essa pedra angular no mundo foram os apóstolos escolhidos e capacitados pelo próprio Cristo para lançar o fundamento de doutrina da fé cristã. E é por isso que a gente diz que a igreja é apostólica no credo, que também se chama apostólico, porque a palavra dos apóstolos tem autoridade nas questões de doutrina dentro da igreja. Esse poder não é por causa de dignidade do apóstolo em si, como um ser humano, e sim por causa do Espírito que atuava neles. Por isso, erram algumas pessoas quando tomam os ensinos dos evangelhos, por exemplo, que contêm os discursos escritos ali de Cristo, como se fossem superiores aos ensinos dos próprios apóstolos nas cartas. Porque a palavra do apóstolo é palavra de Cristo no final. A palavra que o apóstolo escreveu está ali contida na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Ela é insoprada pelo Santo Espírito, assim como todas as Escrituras. E se é soprada pelo Santo Espírito, ela é vinda do próprio Cristo. Então, palavra de apóstolo é palavra de Cristo. Os apóstolos, eles podem não ter sido claros sobre todos os temas que podem surgir dentro da vida da igreja, ou mesmo sobre todas as doutrinas, mas tudo o que diz respeito ao evangelho, ao querigma, a obra de Jesus para a reconciliação entre Deus e os homens, isso eles foram muito claros. Então, nessa matéria de fé, não se deve acrescentar nem diminuir nada. O apóstolo Paulo, ele disse que mesmo que um anjo dos céus desça para anunciar o evangelho diferente, que esse seja considerado maldito. Então, minha gente, tomem cuidado com quem acrescenta doutrinas, quem acrescenta revelações secretas e bombásticas sobre o evangelho, porque a igreja tem 2000 anos, então a gente não tem que pensar que todos viviam enganados antes do alecrim dourado das revelações especiais ensinar que o cristianismo dele é melhor que o cristianismo dos apóstolos. Quem tem autoridade sobre doutrina é a palavra de Deus, e ali a gente tem os escritos apostólicos e os ensinos de Cristo. E outro cuidado muito especial tem que existir para que a gente não tome, por exemplo, um apóstolo como maior ou menor do que outro apóstolo. Um exemplo clássico que isso acontece é entre Paulo e Tiago, que a gente tem uma falsa rivalidade, né, entre fé e obras. Porque Paulo, ele, nas cartas dele, especialmente em Romanos, ele dá grande influência para as obras, para a fé, na salvação do crente, e Tiago, ele dá uma grande influência, uma grande relevância nas obras sobre a vida cristã. E, inclusive, usam o mesmo texto das Escrituras para provar, supostamente, pontos contraditórios. Supostamente contraditórios. Esse é um tema interessante para a gente falar, mas no final a gente entenderia que eles estavam falando da mesma coisa, mas isso é tema para uma outra hora. E para ver como às vezes a gente pode tomar um apóstolo como mais importante que outro, ou dar ênfase maior para um e dar ênfase menor para outro, por exemplo,
na Baixa Idade Média, né, a Igreja Católica e agora boa parte das igrejas evangélicas, infelizmente, erra quando entende a graça de Deus como algo que se merece ou que se compra. Se a igreja não acreditava nisso como doutrina oficial, pelo menos na doutrina prática isso acontece. Por outro lado, Lutero, por exemplo, ele erra ao enfatizar tanto a doutrina da justificação pela fé a ponto de chamar a carta de Tiago de uma epístola de palha, já que a doutrina não encaixava bem naquela carta. Não estou dizendo que Lutero errou ao afirmar a justificação pela fé, e sim que a ênfase dele foi tão grande em detrimento de outro apóstolo que chegou quase ao ponto de tirar o seu livro do cânon original da Escritura. Um apóstolo não vem sobre o outro. Eles atuavam de forma que o que um falava concilia com o que o outro dizia, por mais que isso não pareça verdade. E eles não podem atuar sozinhos. Paulo não pode atuar sozinho sem falar uma coisa que concorde com o que os outros 12 falaram. Porque é na igreja que o Espírito atua. E a igreja é uma comunhão de santos. Os apóstolos resolviam os desentendimentos e corrigiam os erros entre si. E é aí que entra, finalmente, o tema da nossa conversa, que é Pedro e Paulo. Sabia que esses dois líderes discutiram na frente da igreja no meio do almoço? Pois é, eu vou te contar essa fofoca santa. Pedro e Paulo, eles eram os apóstolos, com certeza os mais influentes. O ex-pescador, né, Pedro, ele nada menos era do que o líder dos apóstolos. Ele tinha o primado, ele era chamado da pedra que Jesus edificaria a igreja. Ele pregou na festa do Pentecostes e batizou 3.000 em um sermão só. Pensa nisso, 3.000 num sermão só. Só nenhum sermão ele encheu a minha igreja no mínimo umas 100 vezes. Não é pouca coisa. E apóstolo Paulo, ele era um apóstolo improvável. Ele era um fariseu importantíssimo e era um matador de cristão. Em uma dessas expedições de Rambo aí de Paulo, Cristo matou Paulo. E foi aí que ele se tornou apóstolo. Foi o primeiro que se voltou de verdade para a pregação aos gentios, mais especificamente. E é interessante ver no livro de Atos que os dois apóstolos, eles recebem mais ênfase ali, não doutrinária, claro, a gente acabou de falar que isso não pode acontecer, mas o livro de Atos meio que conta a história falando mais desses dois apóstolos, Pedro e Paulo. No começo, Pedro, focando ali no ministério voltado para o mundo judaico, e depois Paulo, que começa a pregar para os gregos e termina o livro pregando para os líderes do Império Romano. Isso tem sentido quando a gente pensa como Lucas escreveu o texto dele, porque Pedro pregava para os judeus ali em volta da Judéia, ali na Palestina, e aí apareceu Paulo, ele começou a ir mais longe, e a gente vê como o cristianismo se espalhou. Então o ato ele é organizado dessa forma para demonstrar o crescimento do cristianismo. Tanto que existe a questão se tudo que tem Atos é cronológico. Porque talvez Lucas tenha dado preferência para a narrativa do que para a cronologia. Sem, contudo, né, tornar o texto uma história falsa. Ok, agora vamos lá para a discussão entre os líderes aí, entre Pedro e Paulo. E tá tudo escrito em Gálatas, pode ler Gálatas que você vai ver a história completa e a explicação de Paulo, porque aquilo aconteceu. Pedro, ele era judeu. Judeus, quando eram convertidos ao cristianismo, não deixavam de ser judeus. E como o judeu já não gostava de gentio, mesmo os cristãos judeus não gostavam dos cristãos gentios que se converteram ao cristianismo. Por quê? Porque os cristãos gentios, eles não se converteram ao judaísmo ao seguir Cristo. Eles não começaram a seguir regras da Torá. Principalmente, eles não se circuncidaram, não mantinham algumas regras de alimentação da Torá. Mas a gente está em um ponto da história em que Paulo já está atuando, os discípulos já começaram a pregar para os gentios, e na igreja cristã já tem tanto um grupo bom de judeus quanto um grupo bom de gentios. Tem um grande número de gentios já formando essa comunidade. Era uma tarde, por exemplo, provavelmente, era um almoço, provavelmente. Pedro estava ali sentado com um grupo de gentios, né, cristãos,
comendo com eles, conversando, tendo comunhão, enfim, comunhão cristã. Mas acontece que enquanto ele estava lá, chegou alguns cristãos judeus para comer junto com ele. Pedro provavelmente ficou com vergonha de ser visto com gentios pelos seus compatriotas, né? Pelo seu povo, os judeus, e saiu da mesa de mansinho. Pra que você foi fazer isso, Pedro? Porque Paulo viu aquilo, parou o almoço todo e soltou a seguinte frase para Pedro. Pedro, seguinte, meu chapa, se você que era judeu já nem vive mais como judeu, por que você quer obrigar os gentios a se tornarem judeus para seguir o Cristo? E aí você pode pensar, nossa, mas Pedro era o líder. Que audácia é essa de Paulo de corrigir o líder dos apóstolos? Será que Paulo estava errado? E aí a gente vê como é que funcionava esse colegiado apostólico. Não estava errado da parte de Paulo, porque ele corrigiu Pedro com base na mensagem a qual o ministério apostólico fazia sentido. Paulo corrigiu Pedro com base no Evangelho. E a autoridade apostólica é para confirmar o Evangelho. E a gente vai ver posteriormente o próprio Deus confirma para Pedro que ele estava errado em Atos, e o colégio apostólico se reúne em concílio, que é a forma cristã de se resolver problemas doutrinários, e eles deliberam sobre a situação. E aí eles resolvem a questão polêmica sobre judeus e gentios. Você pode ler tudo isso, tanto lendo o livro de Gálatas, quanto lendo o livro de Atos, o capítulo 15 de Atos especificamente. Então aqui a questão, nessa discussão, não era sobre Pedro ou Paulo estar certo. Cristo estava certo. E por meio de um desacordo, e claro, uma conciliação, Jesus mostrou a verdade para os apóstolos. E os apóstolos mostraram a verdade para o mundo. E aqui fica uma meditação para a gente. O cristianismo não é uma fé na qual se legisla sozinho. Não existe um pastor que tenha autoridade sobre os outros nas questões de doutrina. Talvez sim na questão do governo da igreja, né? Mas não sobre doutrina. Não existe nem mesmo uma igreja que tenha autoridade doutrinária sobre a outra. Não existe um profeta que tenha autoridade doutrinária sobre outros crentes. Não adianta brigar por doutrina, gente. Não é assim que se resolvia na época dos apóstolos. Eu, pessoalmente, tenho grande raiva. Eu assistia muito, tá? E inclusive foi muito bom para minha fé. Mas hoje eu vejo com muita indignação alguns tipos de debate sobre doutrina bíblica com formato de réplica e tréplica, parecendo político discutindo no palanque. E a gente vê os dois defendendo a Bíblia do seu ponto de vista e no final todos perdem, porque soa como se a Bíblia devesse ser matéria de debate acadêmico. E a Bíblia não é matéria de debate, a Bíblia é matéria de fé. Então, se nós discordamos de nossos irmãos da mesma fé, a solução é sentar-se e chegar a um acordo a partir do que os apóstolos disseram. Eu sei que parece que não, porque tem muito debate no mundo cristão, rolando solto. Mas eles já deram todos os assuntos centrais da fé mastigados para a gente. Nós precisamos nos preocupar mais com o que já está claro do que com o que está obscuro. Então, não vamos amaldiçoar pessoas por assunto que talvez os apóstolos nem sequer tenham sonhado. Há questões doutrinárias que nem valem mesmo a pena lutar, ok? Eu tô muitas vezes aí no Instagram, tava no Twitter, e a gente vê também muitos cristãos debatendo coisas que ou são tão secundárias, ou são alguns conceitos tão filosóficos que a gente não vê isso acontecendo nas páginas da Bíblia. Não vê isso acontecendo no Novo Testamento. E eu vejo muita tendência à separação por causa dessas coisas. A gente vê o pessoal se aninhando em grupos, sabe? A gente vê o pessoal se alinhando ali nas denominações delas, se alinhando ali nas posições teológicas. A fé cristã, ela é apostólica porque ela é conciliar, porque ela busca a conciliação. A conciliação, a reconciliação é o principal ministério de Jesus Cristo entre Deus e a humanidade. A conciliação com nossos irmãos,
até mesmo de outras denominações, a nossa intenção de buscar uma boa relação, e uma boa relação, inclusive doutrinária, é obrigação cristã e apostólica. Então não importa se a gente tiver que fazer como Pedro fez, ou aliás, como Paulo fez, mas que a gente não debata para que a gente se bata e se mate. A gente precisa buscar o máximo possível conciliar. Então a gente pode e deve seguir o exemplo de Pedro e de Paulo na nossa vida dentro da igreja. Muito bem, minha gente, acabamos aqui nossa conversa, que foi bem curta, eu diria, mas eu tava com muita vontade de falar sobre para vocês. Eu não sei quando esse episódio vai estar saindo, quando me der vontade de editar, quando me der vontade de postar, eu não sei bem. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido edificante para vocês, que tenha sido uma provocação boa, no sentido de, nossa, talvez seja o momento de estudar mais, seja o momento de ler mais a Bíblia, quem sabe o momento de se abrir mais, de conhecer mais teologia bíblica, conhecer mais as denominações cristãs e conhecer mais o cristianismo. E esse é a nossa intenção, esse é o nosso ministério aqui com vocês, tá bom? Então, é isso, minha gente. Fiquem com Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês. Amém.